Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris, com você mais uma vez nessa noite, para que nós possamos estudar um assunto fenomenal, que é o homem do pecado, o anticristo. Muitos de vocês têm muita dúvida aí com relação a como que vai ser na época do fim dos tempos. Nós vamos passar primeiro pelo arrebatamento, não vamos? Como é que é o negócio? O anticristo, ele vai governar sobre mim e sobre você que estamos em Jesus Cristo? Como é que vai ser isso? Eu tenho certeza que pode ser que você tenha essa dúvida, e caso você a tenha, nós vamos hoje esclarecer isso para você. Uma coisa muito, 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 muito bacana que nós vamos aprender aqui hoje. Para isso, nós vamos entender qual que é o processo do anticristo na vida da igreja, né? Como é que é isso? Ele tentou ser o quê? Ele tentou ser Deus? Não, mas Deus deixou ele ser Deus, né? Como é que vai ser isso? Vamos começar o nosso estudo dessa noite, e você vai entender perfeitamente todas as coisas relacionadas a essa questão do anticristo. Vai ser muito bacana, eu te garanto. Feche seus olhos e vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor está nos dando de oportunidade até então, para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente andar no Senhor e sermos santificados no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra a cada dia mais que ela nos é revelada, e não só entender, Senhor, mas praticá-la, porque quanto mais a gente pratica a Sua palavra, mais nós vamos nos fortalecendo, de forma, Senhor Deus, que todas as questões dos tempos que nós estamos vivendo, mais difíceis que são, pelo menos a gente não está sucumbindo diante desses tempos, porque somos fortalecidos pela Tua palavra. Pai, muito obrigado. Que seja o Senhor o dono desse estudo, sempre. Que seja o Senhor o governador das nossas vidas e dos nossos corações, para que nós possamos verdadeiramente aprender do Senhor e sermos diferentes de tudo aquilo que nós fomos até agora. Deus, em nome de Jesus, faça com que cresçamos espiritualmente, faça com que sejamos, ó Deus, aquelas pessoas que vão aprender disso, para que possamos levar para outras pessoas que não têm nem ideia de quem é Jesus Cristo, e que nós possamos, Senhor Deus, mostrar que Jesus Cristo, acima de todas as coisas, Ele é a vitória, não só sobre a morte, mas Ele é a vitória sobre o pecado. Deus, em nome de Jesus, cuida de todos nós, cuida de tudo aquilo que nós vamos aprender, e é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. E todos aí digam amém. Glória a Deus. Vamos iniciar então a lição 11 da revistinha. Você que tem a revistinha aí na sua casa, abra na lição 11, né? E nós vamos aprender um pouco aí sobre o homem do pecado, o anticristo. Nós vamos fazer da seguinte forma. Leiamos 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha só. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo seu esplendor, ou pelo esplendor da sua vinda. Olha que bacana. Jesus Cristo simplesmente vai chegar no anticristo e falar assim: sai pra lá, rapaz, você não vale nada. Tudo isso que você falava que tinha poder, que você era Deus, nós não vamos deixar absolutamente nada de você ser Deus, porque eu aniquilo você com o meu assopro. Olha que bacana Jesus Cristo fazendo um negócio desse. Você vai ver isso? Eu vou ver, em nome de Jesus. Você também, eu espero que você veja. Eu tenho certeza que você está lutando, caminhando na palavra do Senhor, para que você consiga ver isso. Vamos lá, a verdade prática dessa revistinha diz da seguinte forma: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Ora, é lógico, se Jesus Cristo lá na cruz deu o sangue dele para que aquele sangue vertido fosse verdadeiramente atuar em cima de todo o pecado, limpar, acabar com todo o pecado, automaticamente há a vitória do homem perfeito em cima do homem pecador.
há a vitória do homem perfeito em cima do homem do pecado, que é o anticristo. E aí, você quer entender melhor esse negócio? Olha só para você ver. Ezequiel 28, abra sua Bíblia comigo, na leitura da segunda-feira. Ezequiel 28, nós vamos ler do capítulo, no versículo 1 até o 15. Você vai entender perfeitamente a distinção que Deus faz ali do que é o anticristo e do que é Satanás. Deus vai mostrar nessa lição, nesse capítulo 28 de Ezequiel, o que é um e o que é o outro. Olha só para você ver. Acompanha aí comigo, Ezequiel 28, versículo 1 até 15. Ezequiel 28, versículo 1 até 15. Eu dou um tempinho para você abrir aí, porque olha, eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai ler, do que você vai ver que Deus está falando comigo e com você. Fiz até barulhinho a água aqui. Vamos lá. Ezequiel capítulo 28, na minha versão é a versão NVI, e a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor, o soberano. No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Por sua grande habilidade comercial, você aumentou as suas riquezas. E por causa das suas riquezas, o seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Olha só, é exatamente assim que é o processo de destruição do homem natural. Ele vai achando que ele vai ficando rico e a força do braço dele é que resolve todas as coisas, e ele acaba considerando que Deus é que é o governante da vida dele. Ele deixa o dinheiro governar, né? E é exatamente isso que o anticristo está sendo alertado pelo próprio Deus. E continuemos aí no verso 6, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, porque você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus, trarei estrangeiros contra você das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Eles o farão descer à cova, e você terá morte violenta no coração dos mares. Dirá você: eu sou um Deus na presença daqueles que o matarem? Você será tão somente um homem e não um Deus nas mãos daqueles que o abaterem. Você terá a morte dos incircuncisos nas mãos dos estrangeiros. Eu falei, palavra do soberano, o Senhor. Então Deus ele está já chegando e mostrando lá para o anticristo, que vai achar que é Deus, que sabe todas as coisas, que é o manda-chuva do pedaço. Deus vai mandar inimigos do próprio mundo natural para que com violência matem aquele cara, e ele, antes de morrer, ele consiga entender que, puxa vida, eu achava que eu era Deus, e na verdade eu sou um homem comum. Olha eu morrendo igual um homem comum. Agora Deus continua. Esse é o anticristo. É a palavra do Senhor mostrando para o anticristo que ele vai achar que ele é Deus, mas ele é somente um homem. Agora a palavra de Deus mostrando para Satanás quem ele é. Olha para você ver que bacana. Continuamos lá no verso 11. Esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe.
safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou o quê? Maldade em você. Agora, já é Deus falando para Satanás. Deus tinha criado um querubim ungido e dado a ele poder para tomar conta do trono de Deus. Mas esse cara, ele foi com maldade e acabou agindo com maldade e acabou sendo destituído por Deus. Aí virou o capeta, virou Satanás. Nesse aspecto, a gente então aí começa a entender, ainda nesse capítulo 28 aí, ó, Deus falando para o homem que iria derrotá-lo, e a sentença de Satanás já tinha sido dada há muito tempo, falando que ele vai, juntamente com o inferno, ser jogado no lago de fogo. Amém? Vamos continuar a leitura da terça-feira. Leitura da terça-feira, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, 2 Tessalonicenses, leitura da terça-feira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 até o 12. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, que quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, daquele dia virá uma apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando ele mesmo que é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhe falar essas coisas? E agora vocês sabem que o que está detendo, para aquele que seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, o que os poderia salvar. Por esta razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Olha só que coisa! Reparem bem para vocês verem. Quando é que esse cara, o tal do homem do pecado, o anticristo, vai verdadeiramente tomar conta das coisas? A palavra do Senhor diz aqui para nós que Deus vai enviar
para aquelas pessoas que negaram o amor, aqui ó, que porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Espera aí, você rejeitou o amor de Deus? Não, né? Então tá bom. Você rejeitou a verdade do Senhor? Não, né? Então tá bom. Então essa palavra não vai pegar você. Já começamos por aí o nosso entendimento. Porque se você anda no amor de Cristo, se você aceita a palavra do Senhor, essa palavra como a verdade, automaticamente você pratica. E se você pratica essa verdade, automaticamente ela é aquela que te liberta desse tipo de situação que vai acontecer aqui com a vinda do anticristo. Continuemos então a nossa leitura na quarta-feira, Apocalipse 13, de 1 a 10, eu faço questão com você. Apocalipse 13, de 1 a 10. Muito interessante essa lição de hoje também. Apocalipse 13, de 1 a 10, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Vi uma besta que saiu do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e a boca como as de um leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado. Aí, ó, são os poderes que Satanás vai constituir para a besta, ou seja, para o anticristo. Ou seja, o cara, ele vai até ser ferido, mas vai curar na hora ali. Aquele ferimento não vai atrapalhar em nada. Fica parecendo aquele filme que você assiste aí, desses super-heróis. Os caras tomam tiro, mas imediatamente se reconstitui aquilo ali e aquilo não tem efeito nenhum. É o que está falando aqui, né? E aí nós vamos continuar lá, ó. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias, né? E lhe foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitavam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada a autoridade sobre a tribo, povo, língua e nação. Quem deu essa autoridade para a besta aí, hein? Quem deu? Quem deu? Satanás é que deu essa autoridade para a besta, gente. O próprio Satanás fala assim: ó, você vai me representar ali na terra ali, e eu vou te dar autoridade. Abaixo de mim, eu só terei você. E aí a besta, o anticristo, vai fazer a ruaça. Tá certo? Vamos continuar aqui no verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aí vem o versículo 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Olha, peraí, aqui está falando exatamente que quem vai passar por esse momento ruim de governo, de autoridade da besta no mundo, são aqueles cujo nome não estava escrito no livro da vida. Ah, pastor, mas essa cultura é a cultura pré-milenista. Essa cultura é a cultura que os presbiterianos... Não, esquece esse negócio de bandeira. A gente está aqui na palavra do Senhor. Está na palavra do Senhor o que vai acontecer.
Então nós vamos ficar com a palavra do Senhor, não é com defesa, teoria de homem, defesa de homem, se vai ser antes, se vai ser depois. Não. Aqui na palavra do Senhor está dizendo o seguinte: olha, se não está escrito no livro da vida, beleza, então você não vai viver isso aqui não. Porque você, assim como nós lemos antes, você está com o amor e com a verdade. Seu nome não está escrito no livro da vida não, ou seja, você dispensou o amor e dispensou a verdade, aí você vai passar por esses problemas que nós vamos declarar ainda nesse estudo aqui ainda, né? Vamos continuar a nossa leitura. E aí, na quinta-feira, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem que é esse cara aí? É o anticristo, gente. E todo mundo, ele vai se levantar contra Deus, isso é claro, ele está amando de Satanás, né? E se ele está amando de Satanás, é lógico, evidente, assim como Satanás se levanta e se opõe contra Deus, o anticristo também vai ser um discípulo de Satanás. Então ele também vai se opor contra Deus. Agora, veja bem, onde é que ele vai ficar? Sentado no trono, tentar sentar no trono de Deus. Uai, Satanás não tentou? Lá no templo de Deus, querendo ser Deus, Satanás foi isso aí. Se Satanás foi isso, o discípulo que ele vai fazer como anticristo também vai querer ser a mesma coisa. Não é verdade? Então vamos continuar aí a nossa leitura da sexta-feira, Daniel 9, verso 7. Acompanha comigo aí. Daniel 9, verso 7. Daniel 9, verso 7. Muito bacana essa leitura, esse estudo de hoje também. Daniel 9, eu disse verso 7, mas acho que é 27. É 27. Daniel 9, verso 27. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Olha para você ver que coisa. Então ele vai ser aquele cara que vai vender ilusões. Ele vai chegar para mim e para você e falar assim: não, vamos fazer um pacto aqui, eu e você, aqui, ó, eu e você, nós vamos, aliança, eu e você. Aí o cara que ficar aqui, não subir no arrebatamento, ele vai querer fazer um pacto com o anticristo. Só que no meio da semana, ou seja, um pacto que teoricamente duraria uma semana, no meio da semana ele vai roer a corda. Ou seja, é como se fosse assim: gente, nós todos vamos fazer um jejum de uma semana. Aí beleza, todo mundo lá se sacrificando, tentando fazer o jejum lá e tal. Aí no meio da semana, na quarta-feira, vai um lá e filma o anticristo lá comendo aquele churrascão bacana lá, e o resto do povo, todo mundo fazendo jejum. É mais ou menos isso aí, quebra de aliança, ou seja, nada que transmite confiança, nada que vai verdadeiramente ser algo assim como Deus é. Sim, sim, não, não. É aquilo que Deus pede para que eu e que você sejamos, falemos, e a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Por quê? Porque o maligno faz isso aqui, ó. Quebra de aliança. Marca com você um trem e não cumpre. É exatamente coisa de diabo mesmo, né? Vamos continuar a nossa leitura no dia de sábado aí. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Vamos lá comigo? Só para a gente ficar bacana aí, finalizar as leituras diárias aí. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Eu creio que você já encontrou aí. Enquanto isso eu tomo uma água para que você possa encontrar, ok? Apocalipse capítulo 19, verso 20, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Olha para você ver. Aqui, a besta vai fazer discípulos. Vai ter muita gente que vai pregar aí, falando
em nome da besta, enganando em nome da besta. Olha, se você colocar um chip na sua mão que vai ser bom demais, que você vai ser monitorado o tempo inteiro, não precisa nem o pessoal olhar se a sua temperatura está alta porque você está com Covid-19 apontando aquele revolvinho de termômetro para sua testa, não. Por aqui você só passa a mão aqui assim, automaticamente a gente vai saber que a sua temperatura do corpo está alta ou está baixa, qual que é o número do seu cartão de crédito, e se a sua pressão está alta ou está baixa, como é que está a sua glicose, quantas batidas está dando no seu coração. É isso. E aí vai ter gente que vai tentar de todas as formas convencer as pessoas de que isso é bacana. Não, ou usa esse chip, ou vale a pena demais. Um dia desse eu estava vendo, assim, raríssimo tempo que eu tenho para assistir televisão. Aí eu não sei o que eu estava vendo, acho que foi no domingo depois da nossa reunião. Eu sentei para poder assistir alguma coisa lá naquela Record, Jornal da Record. E aí estava passando lá que o pessoal, para fazer o monitoramento da glicose, bastava simplesmente implantar um chipzinho aqui assim no braço, aqui assim, e automaticamente não precisava ficar fincando o dedo lá com aquela agulhinha, né? E simplesmente passava assim um leitor naquele chip lá e falava assim: a sua glicemia está tanto, né? Aí tinha uma pessoa perto de mim e falou assim: compra um negócio desse aí pra mim. Eu falei: não compra não, bobagem, você não mexe com isso aí não. O pessoal já está te preparando para que você acostume ser monitorada com esse tipo de coisa, e depois na hora de implantar um chip na sua mão ou então na sua fronte, você vai achar: nossa, isso é bacana demais. Você vai cair na lábia daqueles que vão tentar te induzir a perder a sua salvação. Bobagem, larga isso para lá, deixa fincar seu dedo aí, é muito mais bacana, muito mais negócio, tá bom? É exatamente esse tipo de coisa. Então vamos lá, continuemos então a nossa lição. Você vai ver que a leitura bíblica em classe, ela é algo que nós já lemos, mas vamos ler de novo, só para a gente poder ver como é que a coisa vai ser. Vamos lá, olha só, leitura bíblica em classe, 2 Tessalonicenses, vai lá comigo lá, volta a sua Bíblia aí para mim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 15, aquele que não está com a Bíblia, com a revistinha, aquele que está com a revistinha, é só você virar a página aí, que nós vamos ler então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 a 15, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim que sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí eu complemento assim: o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora a Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo vai tentar fazer exatamente isso aí. No verso 5, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, ou seja, nós já estamos vivendo muita injustiça por aí, gente, aqui, ó. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, ou seja, só tem um que por enquanto está resistindo aí à injustiça, resistindo de aparecer. Daqui a pouquinho vai ser retirado ali do meio, vai surgir o cara, falar assim: esse cara aí é que é o tal, esse cara aí é o bom, ele vai resolver o problema de todo mundo, dessa injustiça mundial que está acontecendo. Esse cara, eu gostei demais desse cara, esse cara aí é bom. Aí nós vamos encalacrar-se e começar a entrar nessa história aí. Aí vamos continuar, verso 7 aí, diz da seguinte forma: porque já o ministério já li, o 8 então. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Pronto, Jesus Cristo chega e
sai para lá, ô anticristo, você não vale nada. Ezequiel 22, 28 falou que o anticristo vai se achar Deus, aí Jesus Cristo, ó, sai para lá, você vai morrer igual um homem comum, rapaz, você não tem nada de Deus aí não. Aí continua no verso 9, a palavra do Senhor nos diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, quem é que negou Jesus Cristo? Vai viver esse cara aqui, ó. Vai viver o cara que é da injustiça, vai viver o cara que é da mentira, vai viver o cara que vai fazer uns sinaizinhos aí de ilusão, de engano, e esse cara que negou o amor de Jesus Cristo é que vai viver esse negócio aí. Continuemos no verso 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ora, peraí, se você negou a verdade é porque você acredita na mentira, isso é óbvio. Ciências exatas, 50% um, 50% o outro. Você não é da verdade não, então você é da mentira, só tem duas opções. Então se você está nos 50% da mentira, o próprio Deus vai fazer com que você caia na mentira de Satanás, caia na mentira do anticristo. Continuemos verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio da salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha que bacana. Peraí, eu vou voltar a ler aqui só para você entender um negócio que legal. E eu vou lá na minha Bíblia para a gente poder ver como é que está aqui nessa tradução que eu achei fantástica também. E está lá no verso, deixa eu ver aqui, vamos no verso 13 aí da minha NVI aqui, está dizendo da seguinte forma aqui, ó: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Aí continua no 14: Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse do quê? Da glória do Senhor. Ô irmão, você acredita na verdade? Você acredita no amor? Glória a Deus por isso. Ou seja, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado por meio da sua vida. O nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado porque você não acredita na mentira e não vai viver aquela mentira pregada pelo anticristo, não. Nós vamos entender daqui a pouquinho por que nós não vamos viver essa mentira pregada pelo anticristo. Vamos dar continuidade aqui, a gente vai ler então a introdução da nossa revistinha. Olha só para você ver, olha. Nesta lição, trataremos como nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo. Conhecido também como o homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Satanás, o anticristo, né? Não podemos ignorá-lo. Temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precaver-nos contra o espírito do anticristo que já opera no mundo. Está lá em 1 João, eu vou fazer questão de ler com você. 1 João capítulo 4, verso 1 até 3. 1 João capítulo 4, verso 1 até 3, por favor. Vem comigo, 1 João capítulo 4, verso 1 até 3. 1 João capítulo 4, verso 1 até 3. Olha só que coisa
Bacana. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ô irmão, reparem bem para vocês verem que aqui está falando assim, ó, o espírito do anticristo já está, não é o anticristo que está não, o espírito, ou seja, as ações de maldade do espírito do anticristo já estão sendo operadas no mundo. Mas como é que você sabe se é realmente espírito do anticristo? Aqui está clareando para você. Gente, a Bíblia não deixa você ficar enganado não, tá? A Bíblia é a verdade. Se você crer na verdade, fique sabendo que ela vai esclarecer tudinho para você sobre qualquer coisa de Deus. Então, Deus não deixa a gente enganado igual Satanás faz. Então, Deus está clareando para mim e para você aqui que o espírito é reconhecido quando... para ser espírito de Deus, ele reconhece que Jesus Cristo veio em carne e se fez Deus. Quando o espírito não é o espírito de Deus, significa que ele não reconhece Jesus Cristo que veio em carne e não reconhece que Jesus Cristo como Deus. Então, querido, hoje nós já estamos tendo um monte de gente aí que fala: eu sou ateu, então eu sou agnóstico. Querido, essas pessoas não reconhecem. Então, já são pessoas que já andam com o espírito do anticristo e vai ser muito fácil o anticristo manipulá-las quando eles estiverem em ação no mundo. Então vai ser mó tranquilo, ele simplesmente vai fazer assim. Todas essas pessoas que negam que Jesus Cristo é o Senhor, que negam que Jesus Cristo é Deus e se fez carne para me salvar e para te salvar, essas pessoas que negam isso, negam a verdade, negam o amor de Deus. E se eles negam o amor de Deus, eles estarão muito facilmente na mentira imposta pelo anticristo. Perfeito? Então vamos continuar aqui. O homem do pecado, no tópico 1 aí, ó. Neste tópico, enfocaremos a origem dos títulos e a natureza do homem do pecado. A origem do homem do pecado. Olha que bacana aqui, ó. Caim e Lameque. Vocês lembram que nós estudamos da última vez aí sobre Caim, né? Caim, ele trouxe a maldade para o mundo. Aí Deus, ó, esse negócio não tá bom não, eu vou acabar com essa maldade, eu vou acabar com a humanidade. Acabou com a humanidade, se arrependeu. Aí mais tarde vem quem? Lameque. Oh, gente, da geração de Cã, lá filho de Noé. Cã, Canaã, Cush, Nimrod, Lameque. Olha para você ver que coisa, geração da maldade. Só que como Deus já havia prometido que não iria mais destruir o mundo, esses caras aqui, o Lameque principalmente, né, ele faz com que toda essa maldade chegue até mim e até você. Mas veja bem, olha só, a origem do homem do pecado é lógico, é evidente, tudo isso já estava no plano de Deus e Deus tem o controle de todas as coisas, né? Então vamos lá. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Pronto, respondeu a sua pergunta. Quando é que vai aparecer o anticristo? Quando a igreja for arrebatada. Aonde que está isso? Nós lemos 2 Tessalonicenses, versículo 2, 6 e 7. Não, desculpa, capítulo 2, versículos 6 e 7. Quando é que isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada, né? Ou seja, você está no arrebatamento, glória a Deus por isso, irmão. Você não vai viver isso aqui não, tá? Tá dizendo aqui, na palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Ok? Vamos continuar. Nesse mesmo grupo nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes, né? Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, que é do nosso tempo, Stalin, que também é do nosso tempo,
pois a lista é longa e enojadiça. Olha os títulos que o homem do pecado, ou seja, o anticristo, recebe. Olha aqui para você ver. O título principal deste personagem é Anticristo, tá certo? Ou seja, se ele é anticristo é porque ele é contra Deus. Perfeito? Anticristo é contra Deus, né? O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado em seus dias. Já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe. Olha para você ver. Primeiro, ele é o anticristo, ou seja, que está contra Deus. Segundo, ele é a besta, ou seja, é aquele que faz a maldade. Ele está com a maldade. E depois lá em Daniel ele é reconhecido como o príncipe, ou seja, ele tem autoridade para fazer a maldade. Perceberam? Então, ó, anticristo contra Deus. A besta, ele carrega sobre si toda a maldade. E o príncipe tem autoridade para implantar a maldade. Vamos continuar. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando aos incautos. Quem são os incautos? Aqueles que não aceitaram o amor e a verdade de Cristo, né? No item 3 aí fala da seguinte forma: a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Olha para você ver, o homem, ou seja, o anticristo vai ser até confundido com Satanás depois, né? Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, né? Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Desculpa, gente, final de noite para mim é mais complicado. Vamos lá. E na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento, olha aqui de novo, hein? Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhes honra e adoração. Nele a possessão satânica será plena. Peraí. Esse cara, ele vai vir fazendo sinais e maravilhas, prodígios. Vai acontecer um monte de coisa. Nós lemos lá que esse cara vai tomar um corte e imediatamente o corte do cara vai se fechar, né? Aí todo mundo vai falar: não, isso só pode ser de Deus. Mas também as pessoas vão esquecer, essas pessoas que vão ficar para ver isso aí, porque eu e você, em nome de Jesus Cristo, nós seremos arrebatados aos céus. Perfeito? Aqui acabamos de falar, os que não tomarem parte no arrebatamento é que vão ver isso. E eles vão ver isso porque eles não acreditaram no amor e na verdade de Deus. E se eles não acreditaram no amor e na verdade de Deus, é porque então eles acreditam na mentira. E quando eles veem um corte sendo restaurado ali na hora, aquilo ali, o poder e prodígio do anticristo, vai falar assim: nossa, esse cara aí que é o bom. É nesse cara que eu vou confiar. É nesse cara que eu vou depositar a minha devoção. E aí, irmão, cilada, cilada. Eu e você, nós não vamos passar por isso não, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo aí, ó, se você achar que você vai passar por isso aqui, segura a onda, filho. Muda sua vida, começa a orar, começa a jejuar, começa a se fortalecer na palavra do Senhor, começa cada dia mais a entregar sua vida para o Senhor Jesus, para que você não passe por esse tipo de coisa. Porque se você entregar verdadeiramente a sua vida para o Senhor Jesus e deixar que Ele governe a sua vida, automaticamente você está fazendo parte do amor e da verdade. Quem faz parte do amor e da verdade será arrebatado antes dessa coisa aqui acontecer. Vamos lá, tópico 2. Tópico 2 mostra para mim e para você a missão do homem do pecado, a missão do anticristo. Ele tem algumas missões. A primeira, opor-se a Deus, anticristo. A segunda, opor-se a Israel, fazer a maldade lá contra os judeus. E a terceira, opor-se a Jesus Cristo. Então vamos lá. Opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará, ou seja, jamais lucrará em derrotar a Deus, né? Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo
de alcançar os confins do mundo para que o reino dos céus jamais se instale na terra, né, ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja, a Israel e aos redimidos do Cordeiro, tá certo? Olha só, eu faço questão de ler com você 1 Tessalonicenses, olha que coisa bacana, vai para mim lá, por favor. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Olha que coisa maravilhosa está dizendo aí nesse versículo. Olha só para você ver. Acompanha comigo aqui, ó. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria, coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória, a nossa alegria. Ou seja, você está debaixo do sangue de Jesus Cristo? Você crê na verdade? Você crê no amor? Então o nome de Jesus Cristo é glorificado por meio da sua vida. E você não vai fazer parte dessa vida aqui que está falando que vai acontecer com o anticristo. Amém? Vamos continuar então. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Está lá em Romanos capítulo 16, verso 20, né? Aí o anticristo também, aí no item 2, vai se opor a Israel. Olha, através dos seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer seja fisicamente, quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente e covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Mas, quando Jesus Cristo retornar em glória, todo o Israel será salvo, porque aí eles vão crer em Jesus Cristo. Entenderam? Já aconteceu o arrebatamento. Aí vem o anticristo, você já está lá no céu, lá, arrebatado lá. Aí vem o anticristo. Aí Jesus Cristo vai voltar em glória. Quando Jesus Cristo voltar em glória, você também vai voltar com ele. A Bíblia fala que nós vamos voltar para governar juntamente com Jesus Cristo. Aí o que acontece? Automaticamente, os judeus que não acreditavam em Jesus Cristo começam a acreditar em Jesus Cristo. E por causa disso, todo o Israel será salvo. O que é isso? Quem são os judeus? Gente que tem o sangue, que vem lá da origem de Jacó. E por isso vão ser salvos. Tá certo? Conseguiram entender esse raciocínio aí? Muito bacana. Você tinha dúvida com relação a isso aí? Judeus vão ser salvos? Vão, mas eles vão passar pela tribulação. Eles vão ser perseguidos porque eles não acreditam em Jesus, mas também não negam não, mas eles não acreditam também. Mas aí o que acontece? Como Deus tem a promessa de salvar toda a geração, toda a herança de Jacó, automaticamente, quando o anticristo vier e que ele começar a perseguir esses judeus, aí ele vai perseguir, ele vai tentar aniquilar de novo os judeus, ele vai fazer um monte de coisa, mas aí Jesus Cristo vem, juntamente comigo e com você. A Bíblia fala que nós julgaremos juntamente com Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem. E quando ele vier, automaticamente os judeus vão passar a acreditar: olha, o Messias veio, aquele que tanto a gente esperou, chegou aí, é o Messias, esse aí é o Messias. Aí vão crer em Jesus Cristo, aí os judeus são salvos para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? É isso que está mostrando aqui. Então, vamos continuar. Opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado, ou seja, a missão do anticristo, é dupla: opor-se a Jesus Cristo e colocar-se no lugar de Jesus Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias, o Salvador do mundo. Leia com atenção Apocalipse 13. No início, tentou matar fisicamente o Filho de Deus,
Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, ou seja, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade quanto a divindade do nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia! É o que está escrito aqui. Então continuemos. Opor-se à igreja, ou seja, ele veio para se opor à igreja, né? O homem do pecado, ele opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo, né? Ele sabe como usar o sistema mundano contra a igreja, mas consolemo-nos, pois o que está em nós é mais poderoso que o maligno. Lembra que como é que Jesus Cristo vai destruir o anticristo? Com um sopro, né? E vamos continuar. Não temamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Olha só para você ver o poder de Jesus Cristo. Você está em Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia, porque certamente o poder dele vai fazer com que aconteça qualquer coisa com as pessoas, mas se você está em Jesus Cristo, você vai ver o sopro de Jesus Cristo destruindo o anticristo, né? Vamos continuar. A destruição do anticristo, ou seja, a destruição do homem do pecado. Vejamos agora no tópico 3. Vejamos agora a ascensão, o auge e a ruína do anticristo, do homem do pecado, né? Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas é temporal e efêmero, ou seja, sem significância, né? Vamos lá, item 1, a ascensão do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, de novo, hein, gente, olha aí. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 5. O primeiro será um agente político, ou seja, a besta vai ser um agente político. E o segundo, ou seja, o falso profeta, vai ser um delegado religioso, né? O auge do império do anticristo vai ser assim, olha, o homem do pecado no auge do seu poder dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sobre o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. Uai, quem que vai estar aí para ver? Você já foi arrebatado, eu também. Ah, é verdade, é claro. Nós não vamos estar aqui para ver esse negócio aqui, não. Quem que vai ficar aí? Aquele que não crê no amor e nem na verdade. Consequentemente, a mentira vai enganar os caras, porque os caras já são fã da mentira mesmo. Perceberam? Então, é exatamente isso aí. Vamos lá. A ruína do seu império, tá lá no item 3, né? Do tópico 3. A ruína do seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração, ou seja, o cara está achando que ele é o todo-poderoso, federal, bonzão, ele está lá todo cheio de marra mesmo, orgulhosão. Aí Jesus Cristo chega assim para ele assim, ó, você não vale nada. Aí é o que está aqui, ó. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será julgado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Oh, glória a Deus! Olha aí a derrota do anticristo, de Satanás e todos aqueles que servem à mentira e não creem que Jesus Cristo é o Senhor, não creem que Jesus Cristo é o Salvador, não creem que Deus é o Deus de todos nós. Amém? Como conclusão, nós temos: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás, ou seja, o cara está no segundo escalão depois do capeta lá, né? Aí, ó, aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador, né? No entanto,
ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu espero que você tenha aprendido muito com essa lição. Eu espero que você tenha verdadeiramente entendido como é essa palavra. Então, olha, eu quero dizer para você, olha, tome posse disso. Entenda que se você permanecer firme na verdade, na justiça de Deus, se você permanecer firme na palavra e no amor de Deus, você não fará parte daquilo que vai acontecer quando o anticristo estiver no mundo. Amém? Guarde isso no seu coração e aí você já está com uma grande resposta para aquilo que às vezes você tinha muita dúvida. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você agora. Nós vamos orar, mas assim que terminar de orar, não desliga não, que eu tenho mais um recadinho bacana para você aí, tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tão rica palavra. Senhor, como é bom, como é motivador trabalhar com a Tua revelação nos nossos corações. Ó Deus, muito, mas muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco. Continua, Senhor Deus, fazendo isso conosco, porque nós nos alegramos muito quando nós ouvimos o Senhor trazer para nós essas revelações tão maravilhosas que poucas pessoas têm. Poucas pessoas que têm a comunhão com o Senhor é que tem isso aí. Ó Deus, então, muito obrigado. Obrigado pelo seu chamado em nós, obrigado por todos os pastores da nossa igreja, obrigado por todas as pessoas que estão na nossa igreja. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que nos ouve. Senhor Deus, entra na casa de cada um deles e promova bênção, Senhor Deus, cachoeira de bênção para todos eles, para que eles possam entender, ó Deus, que quanto mais presos ao Senhor, quanto mais eles entenderem que o Senhor é Deus, quanto mais eles entenderem que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, mas é o Deus que nos salva, ó Senhor Deus, mais fortalecidos eles serão e juntamente com todos nós seremos arrebatados para que não vivamos isso que o anticristo está planejando em fazer. Deus, em nome de Jesus Cristo, cuida de cada um de nós e é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de eu dar a benção final aqui, eu quero conversar com você só um pouquinho a respeito do do dízimo. Irmão, não deixa de depositar o seu dízimo, não. Lá no grupo da igreja eu vou colocar lá a conta do banco para que nós possamos depositar, né? Quando você depositar, fala comigo, pastor, depositei, porque a conta do banco nós vamos usar a minha conta para que a gente tenha facilidade de sacar o dinheiro e pagar as nossas contas, porque quando a conta do Bradesco, que é a conta da igreja, a gente está com dificuldade, porque tem 2 tesoureiros, tem que assinar lá para que a gente consiga tirar o dinheiro, e a gente dificilmente consegue reunir os 2 tesoureiros da igreja para poder fazer esse tipo de operação bancária. Então, eu vou pedir para que vocês depositem na conta do meu banco, para que eu possa, você vai falar, pastor, depositei lá para você lá, aí eu vou identificar lá, o depósito do fulano, eu venho aqui, preencho o envelope, saco o dinheiro, preencho o envelope, boto aqui e tal, mando para você uma fotografia, falar, filho, aqui é o seu dízimo, está no gasofilácio da igreja. Amém? Faça dessa forma, não vamos deixar a gente passar aperto aqui por causa dessa questão do dízimo, não. A gente está realmente passando um aperto muito grande. Quem não está, né? Nessa época de Covid-19, quem não está passando aperto? Mas eu quero que você realmente se ajunte a nós e num gesto de união e generosidade, assim como você sempre teve, você já mostrou para nós que você é generoso. Por favor, não deixe de depositar o seu dízimo. Eu vou colocar a minha conta lá no grupo da igreja para que você possa fazê-lo e nós então conseguiremos então resolver essas questões financeiras da igreja que nós estamos passando aperto, ok? Em nome de Jesus. Eu gostaria também de dizer para você aí que você já está de antemão, eu vou mandar uma chamada na sexta-feira, mas já está de antemão sendo convidado para a nossa reunião do Zoom às 20 horas, que nós vamos ter aí o pastor Juraci, que está
estará conosco para a gente discutir quais são os efeitos que vão ficar com a sociedade, com a humanidade, após essa fase pesada da pandemia aí, né? O que vai acontecer conosco? Nós vamos ter que mudar alguma coisa aí e tal, vamos ter que nos adaptar? Como é que vai ser? Então eu quero que você esteja lá, vamos fazer parte dessa reunião maravilhosa lá no Zoom. Antes da sexta-feira, tente aprender um pouco aí sobre o Zoom. Eu já disse lá na chamada e repito aqui agora, se você tiver dúvida, faz uma chamadinha lá para a pastora Sandra. Pastora Sandra, ela vai atender você no Zoom, e aí você fica lá brincando lá, tentando ver, ó, você vai ver que vai faltar o microfone, você vai tentar lá, tem um botãozinho lá que você vai tentar ficar apertando o microfone para poder conseguir falar, né? Se você não conseguir falar, a pastora Sandra vai te ligar e falar, ó, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, vai aparecer um botãozinho aí, não vai aparecer botãozinho, e nós estamos aí para te ajudar, para que na hora da reunião da sexta-feira, às 20 horas, você não tenha problema e fica, entra e sai, porque você vai perder o contexto, você vai perder o conteúdo dessa argumentação que vai ser bem bacana, bem desafiadora, e eu espero você lá com a gente no Zoom às 20 horas da sexta-feira, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com todos vocês. Fiquemos em paz em nossas casas. Cuidemos da nossa saúde, cuidemos das prevenções que nós temos que ter contra essa Covid-19 e em nome de Jesus sejamos abençoados para a honra e glória de Jesus. Fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês que está aí conosco. Amém.